Gostaria de agradecer primeiramente a Dermari pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Qualquer coisa, a gente tira as dúvidas no final, igual a Jéssica falou, podem deixar a perguntinha aí no chat, qualquer coisa eu estou acompanhando aqui também. Se tiver dentro do assunto eu ver a pergunta, já vou respondendo também, tá bom? Antes de começar a falar sobre esse assunto, que eu particularmente gosto bastante, gostaria de me apresentar. O meu nome é Letícia Regina, eu sou esteticista e cosmetóloga, sou também formada em biomedicina, sou mentora de profissionais na área da saúde estética com Estética 3X. Essa mentoria é uma mentoria online, onde a gente já está aí formado com 2 turmas, com mais de 30 alunos. Eu falo que é um pegar de mãos dadas para que a gente possa caminhar mediante uma jornada que é tão desafiadora, até porque a gente começa assim, meio que perdida, né? Então é uma missão de ser justamente quem muitas das vezes eu precisei. Também ministro o curso VIP em turma de limpeza de pele. Hoje minha atuação ela é focada mais no facial, mas já atuei também com o corporal. Eu parei totalmente com o corporal no ano passado e decidi focar aí no facial. Atuo desde 2013, então esse ano faz 10 anos que eu atuo na área. Tenho uma visão mais integrativa e a biomedicina ela veio me trazendo a instigar mais esse lado do integrativo, né? Muita gente acha que eu fiz biomedicina por conta dos injetáveis, mas hoje minha atuação ela vai muito com foco em gerenciamento de pele integrativo e a limpeza de pele faz parte disso, é o meu carro-chefe na clínica, é o procedimento que eu realizo todos os dias, com foco também em ajudar quem realiza aí os injetáveis, mas não atuo com o injetável em si, tá? Então, limpeza de pele, quem aí de vocês realiza esse procedimento? E quem já recebeu? Eu falo que é tão importante a gente receber o procedimento também, porque entender o que o paciente está sentindo na hora que ele está deitado ali na nossa maca é importante, assim como os produtos que a gente também utiliza. Alguns produtos, eles trazem algumas sensações no sentido de refrescância, outros de esquentar um pouquinho. Então, é muito importante a gente entender o que o nosso paciente sente na hora que ele está deitado ali. A limpeza de pele é o nosso cartão de visita. Muitas das vezes, o paciente ele chega ali à procura de uma limpeza e se torna um cartão de visita no sentido da gente apresentar os outros procedimentos que a gente realiza, da gente criar vínculos, conexões, gerar um relacionamento com o nosso paciente, né? Então, ela se torna meio que uma porta de entrada. Tanto nessa questão da gente gerar essa conexão, esse relacionamento, mas também de ser o ponto-chave de preparo para outro tratamento estético que a gente vai realizar. Então, nem sempre a limpeza de pele, ela se torna o nosso ponto de partida. Confesso que muito tempo atrás eu falava isso, falava, olha, independente do tratamento que a gente vai realizar, a limpeza de pele é o ponto de partida. Mas o que acontece? Muitas das vezes a nossa pele, ela não está preparada para receber de uma forma muito imediata a limpeza. Essa pele, às vezes, ela pode estar descamativa, pode estar com uma dermatite, uma rosácea mais acentuada, que às vezes o paciente também não tem cuidado em casa, veio de uma exposição ao sol ali prolongada, de uma viagem que teve. Então, a gente precisa avaliar a condição da pele quando chega ali para a gente. Não é o paciente chegar, deitar ali na maca e já vamos meter bronca e realizar a limpeza de pele. A gente precisa entender o que essa pele está querendo me contar, né? Então, caso essa pele esteja descamativa, muito sensível, a gente precisa fazer uma restauração de barreira, uma hidratação. Um dos pontos mais importantes em qualquer tratamento que a gente vai realizar é a hidratação e influencia. Por mais que a limpeza de pele ela traz um objetivo de homeostasia, de equilíbrio da pele, ela precisa estar preparada para receber a limpeza. Porque a gente tem o nosso extrato córneo, né? Que é esse a camada mais externa que está ali lidando com as agressões no dia a dia. E caso ela esteja de uma forma muito sensível, descamativa, desidratada, essa pele ela está o quê?
desprotegida e ela não desempenha as funções da forma que deveria. Então, é possível que, caso eu realize uma limpeza de pele nessas condições, a gente pode ter algumas intercorrências. Então, por mais que todo mundo fala mais de intercorrências em procedimentos injetáveis, mas na limpeza de pele também pode acontecer de ter algumas intercorrências, como, por exemplo, lesionar essa pele por conta da sensibilidade ali na hora da extração. Se essa pele ela, por exemplo, está muito inflamada, pode ser que essa inflamação, dependendo da forma que eu realizo o procedimento, eu posso favorecer para que aumente essa inflamação. É claro que a gente pode entrar com alguns objetivos clínicos, mas a condição da pele, ela vai interferir muito na escolha ali do meu protocolo atual, na realização do procedimento, porque muitas das vezes, focando aqui com vocês, não vai ser o meu ponto de partida a limpeza de pele. Né, a gente precisa lembrar que esse extrato córneo, por mais que a gente fala que é um conjunto de células mortas, ele é metabolicamente ativo, porque ele se comunica com as demais células. Então, a gente precisa ter uma atenção de manter a barreira de proteção íntegra. E a próxima palestra, se eu não me engano, que é da Amanda, ela vai falar sobre isso. Ela traz mais essa versão de vocês entenderem, às vezes até uma forma de explicar com algum protocolo, enfim, a forma com que vocês realizam essa sessão até mesmo antes da limpeza de pele. E com a limpeza, a gente tem um objetivo principal, que é a extração de comedões, remoção de impurezas, a gente consegue fazer a extração do milho, tratar também algumas acnes, né? Mas a gente pode ter objetivos clínicos, que é entender a necessidade da pele que chega ali para mim, mediante entender qual é a condição da pele, o que realmente essa pele está precisando, eu posso ter um objetivo clínico de uma proposta de clareamento, uma proposta de rejuvenescimento, uma proposta de clareamento, controlar essa oleosidade. Então, tudo isso vai depender da forma com que eu avalio a pele. E aí, além do nosso objetivo principal, a gente vai conseguindo entregar também outros benefícios, além, entendendo a necessidade dessa pele através da avaliação que a gente realiza. Então, uma boa avaliação, ela vai direcionar a gente a ter um raciocínio clínico para fazer uma boa preparação de pele, facilitar a extração, atendendo a necessidade dessa pele que chegou ali para mim. Então, quando eu vou realizar a limpeza de pele, a gente não tem que fixar apenas em um protocolo pronto. Até a Jéssica falou sobre a receita de bolo, né? Mesmo que a gente siga aquela receitinha, não vai sair da mesma forma. E não é o mesmo protocolo para todo mundo, porque cada pele conta uma história diferente, cada pele tem características diferentes. Então, não é o mesmo produto que eu vou utilizar em todo mundo, não é o mesmo passo a passo. Às vezes, a eletroterapia que eu uso ali como associação em uma limpeza não vai ser a que eu vou associar em outro, né? Então, a gente precisa realizar uma avaliação. Tudo que acontece dentro do meu organismo reflete na minha pele. Então, às vezes, o paciente ele chega ali com aquela pele que está oleosa, e às vezes não é porque a pele ela é oleosa, e sim porque ela está, por conta de alguma condição. Às vezes, o paciente está com o intestino que não está funcionando regular, às vezes, ele passou por um pico de estresse, de ansiedade, está usando algum medicamento que está influenciando nessa condição ali da oleosidade mais excessiva, ou por conta de algum cosmético que ele está utilizando de uma forma errada, ou que não seja indicado para o tipo de pele dele. Então, na consulta, quando a gente realiza, aqui na clínica, o que eu faço? Eu realizo a consulta estética, que a gente demora em uma média de 1 hora e pouquinho, mas especificamente no dia da limpeza, a gente faz uma avaliação diferente da consulta, no sentido até de fichas de anamnese. Porque às vezes o paciente chega, até por conta de tempo que a gente demora um pouquinho mais na limpeza, se eu faço uma consulta e depois a limpeza de pele, a gente acaba demorando um tempinho maior e o paciente às vezes não tem esse tempo disponível para ficar ali. Então a gente faz uma avaliação, né? Independente se eu vou realizar só a limpeza, a gente precisa avaliar. O que eu vejo conversando com outros profissionais, até em relação nos cursos, quando tem em turma, fala assim, Letícia, o paciente chegou, já deito na maca e começo. Mas é importante a gente alinhar as expectativas, né? Por quê? O paciente, ele chega querendo fazer uma limpeza de pele. Se o paciente, ele vai direto para a maca, a gente consegue entregar um resultado,
Muitas das vezes acontece do paciente não voltar, e não porque a gente não entregou um resultado, mas porque a gente não alinhou as expectativas, não entendeu qual era a queixa principal do meu paciente. Então, o paciente chega, senta com ele, conversa, escuta o que ele tem para te falar, ouça qual é a dor, qual é a queixa principal. Porque se ele te procura para fazer uma limpeza de pele e a dor dele, a queixa principal é um melasma, a gente precisa explicar que a gente não vai conseguir resolver, clarear aquele melasma, sumir com aquele melasma, mas a gente contribui com a limpeza de pele. Da mesma forma que tem pacientes que acham que realizando a limpeza de pele, os cravos nunca mais vão voltar, né? Os comedões. Então, de uma forma muito clara, a gente precisa conversar e trazer uma linguagem que o paciente entenda toda a orientação, recomendação, os benefícios, o que a gente consegue entregar com a limpeza de pele mediante aquela queixa que ele trouxe para a gente. Então, quando eu alinho as expectativas, o paciente ele não sai dali frustrado. E por que que eu falo isso também? Uma vez aconteceu de um paciente adolescente na clínica frustrado de um outro local, mas aí depois dele ter se sentido frustrado nesse outro local, ele acabou entendendo sobre a limpeza de pele, porque ele tinha bastante acne. E aí ele falou, olha, quando eu fui fazer a limpeza de pele, porque também os meus amigos ficavam curtindo comigo na escola, eu achei que fazer uma limpeza de pele ia limpar tudo, né? Então as pessoas levam muito ao pé da letra, limpeza, eu vou limpar tudo, essas espinhas vão sumir, minha pele vai ficar linda, maravilhosa. Mas o que que acontece? A pele estava bastante inflamadinha. No dia da limpeza ficou um pouco mais vermelhinha, né? Ele falou que ficou vermelha, marcada. E que, na verdade, pós-procedimento foi frustrante porque ele achou que ia sair sem nada. E a profissional não explicou. Pode ser que, assim, realmente ela tenha entregado o resultado, mas a forma de que não conversou com o paciente, não explicou sobre o procedimento, não alinhou as expectativas até em questão de orientação, o paciente ele se sente frustrado e não volta, que foi o caso desse paciente adolescente. Então, converse com o seu paciente até mesmo antes dele deitar na maca e depois do procedimento, explique para ele sobre as recomendações, as orientações, o que é necessário ter de cuidado, o que pode acontecer com a pele dele pós-procedimento. Olha, às vezes pode acontecer de ficar um pouquinho mais sensível, um pouquinho mais vermelhinha, porque você alinha as expectativas. E isso é bom de feedback para vocês também, de colher dos pacientes, porque às vezes aquele paciente que não retornou, e você fala, nossa, mas o que eu fiz de errado? Eu entreguei o resultado, eu retirei todos os cravinhos, mas às vezes o paciente ele se sente frustrado por algo que ele buscava e ele não conseguiu através da limpeza de pele, tá? Então, com a limpeza, a gente, com a avaliação, quer dizer, a gente consegue o quê? Determinar o biotipo, o fototipo cutâneo, entender qual é o tipo de pele daquele paciente, definir a escolha de associações com eletroterapias, então, se eu vou associar com um peeling de diamante, se eu posso ou não utilizar a alta frequência, um peeling ultrassônico, fazer um desencruste, uma microcorrente, e também o cosmético a ser adotado. Eu falo que no início a gente vai falar sobre as etapas lá um pouquinho mais para frente, mas quando a gente começa, fala assim, como eu vou personalizar se eu não tenho nem como investir em muitos produtos agora? Tem como a gente personalizar, nem que seja na etapa da máscara, a gente vai falar sobre isso, né? Então, comece personalizando ali na etapa da máscara, com uma máscara secativa, para uma pele mais acneica, né? Para uma pele que às vezes está um pouco com excesso de oleosidade, uma máscara hidratante para aquela pele que está mais desidratada, e não somente ter uma máscara calmante que vai atender todos os tipos de pele. Então, entregue a mais no seu protocolo, de acordo com a necessidade da pele daquele paciente, porque a limpeza de pele ela pode ser considerada um tratamento. Até trouxe para vocês um antes e depois, porque a gente consegue, com uma sessão, controlar em relação às inflamações da pele do paciente. O paciente está com acne, a limpeza de pele ela pode fazer parte do tratamento também, tá? Com a avaliação, a gente consegue estabelecer esse protocolo adequado, então como vai ser essa sequência, o passo a passo ali definido para aquela pele em específico, e a periodicidade entre uma limpeza ou outra. Então, não necessariamente que todos os pacientes, eles vão realizar a limpeza de pele a cada 30 dias.
Pode ser que o paciente ele tenha necessidade de retornar com 2 meses, no máximo com 3 meses, ou até mesmo um paciente que ele necessita voltar com um tempo menor. Por exemplo, fiz uma limpeza de pele, o paciente tem muitos comedões, não consegui extrair tudo na primeira sessão. O paciente ele pode voltar ali depois de 15 a 20 dias para realizar uma outra limpeza de pele. Tá? E o que a gente considera nessa avaliação? A gente considera a produção sebácea, que é o grau de oleosidade, né? Onde é essa oleosidade mais acentuada? Será que é na zona T, que é testa, nariz ou queixo, ou é no rosto todo? A gente consegue também avaliar em relação e tem que considerar o grau de hidratação. Deixa eu só conectar um carregador aqui. O grau de hidratação. Porque às vezes aquela pele está descamativa, ou aquela pele ela está opaca, tão desidratada que está mais aparente as linhas, as rugas de expressão, né? E quando a pele ela está desidratada, a gente tem uma dificuldade maior na hora da extração também. Em relação à espessura e à textura, então a pele às vezes pode estar áspera, uma pele hipercretinizada, uma pele grossa. Sabe quando o paciente chega e fala assim, nossa, eu tô com a sensação que minha pele tá grossa, minha pele tá muito assim áspera. Então a gente precisa associar, pode, né, associar uma esfoliação química nessa limpeza de pele, de acordo com que a gente diminua essa hiperqueratinização, que também vai influenciar na nossa etapa ali da extração, o tônus muscular e lesões elementares. Então, avaliar o que essa pele, tem manchinhas, tem rosácea, tem dermatite, é uma pele, o paciente me relatou que tem dermografismo, né? Então, tudo isso a gente leva em consideração, porque a minha conduta, ela vai ser diferente de um paciente para outro, tá? E quais os meios que a gente utiliza para realizar essa avaliação? A ficha de anamnese, e um ponto muito importante da ficha, vocês podem criar a própria ficha de vocês, não tem necessidade de ter uma regra, um padrão de ficha de anamnese, tá? Na ficha de limpeza, vocês podem colocar as informações que vocês acharem relevante, necessário, para entender em relação às condições daquela pele sobre o paciente, o que é ideal para vocês fazerem de orientação. Colocar também os produtos que foram utilizados naquela sessão, porque caso tenha algum tipo de reação alérgica, né, o paciente, você sabe o que utilizou na pele daquele paciente, e não esquecer de pedir para o paciente assinar e você também assinar. Mesmo que essa ficha ela seja online, a gente precisa da assinatura, tá? Por respaldo, por segurança, tanto nossa, mas também do nosso paciente. E aí vocês, de acordo com que esse paciente ele vai retornando, fazendo as outras limpezas, vocês podem ter uma ficha de acompanhamento, de evolução, para que possa colocar a data, o procedimento ali que foi a limpeza, quais os produtos utilizados, o paciente assina, você assina, veio novamente no mês que vem, coloca outra data, e aí vocês vão fazendo essa evolução, tá? Através disso, o exame visual, a gente consegue ter uma forma de avaliar através da lupa e da lâmpada de Wood. Acho a lâmpada de Wood extremamente, assim, importante para a gente que trabalha com facial ter, porque às vezes aquela pele não tá ali, a gente não consegue ver um melasma, mas na lâmpada de Wood a gente consegue. E aí, o que acontece? Vou realizar a limpeza para fazer um CO2 fracionado, vou realizar a limpeza para fazer algum outro procedimento que, por exemplo, a radiofrequência, que tem contraindicação para uma pele com melasma. Se eu não vejo essa pele ali que tem melasma e realizo o procedimento e o melasma surge, né? Aparece, como se diz o paciente, do nada, surgiu a mancha. Depois do procedimento, a culpa vai cair em quem? Nós que somos profissionais. Mas às vezes aquela manchinha já estava ali, né? Só que a gente não estava conseguindo ver a olho nu, mas na lâmpada de Wood a gente consegue observar. Tem ela portátil, que para quem está começando, não sei se vocês que estão aqui presentes, às vezes está começando, a portátil ela se torna um pouco mais em conta, e tem a outra que é a Dermiscan, que ela é um custo maior, né? Mas acaba que é um custo no sentido de um investimento maior. Mas que até a portátil que se torna um pouquinho mais em conta para a gente investir, ela é super válida, tá? A gente também consegue fazer através do exame de palpação. Então, a Rose falou assim, você acha que dá para seguir assim um pouquinho até mesmo sem conseguir comprar, o manual serve?
Rose, eu acho assim que você pode ir colocando, por exemplo, vou fazer um primeiro investimento, o que vai ser necessário ou não. Falo que não existe um aparelho que fala, nossa, indispensável para quem vai começar. Na verdade, você tem que entender o nicho que você vai começar a atender, se é facial, corporal, se é os dois, o que eu posso comprar que eu vou associar nos dois. Porque quando a gente está começando, o investimento ele também vai se tornando um pouco mais preciso no sentido de ser mais assertivo, né? Mas é claro que a gente consegue realizar a avaliação, a limpeza sem a lâmpada de Wood, mas ela se torna importante até mesmo para a gente contribuir com as informações que a gente tem ali na nossa ficha e para a gente agregar ainda mais valor na hora que a gente vai realizar a nossa consulta, tá? A portátil responde super bem. A gente precisa fazer o exame de palpação, então eu falo assim para as meninas, é engraçado quando a gente vai no médico e aí você fala assim, o médico nem olhou para mim, nem triscou, não aferiu nem minha pressão. A mesma coisa é o paciente ir no nosso espaço, realizar qualquer procedimento facial que seja, e a gente não tocar na pele, né? Então a gente precisa tocar, sentir essa pele, a textura, a espessura, fazer um exame de palpação, que é realmente tocar. Um dos exames de palpação que eu gosto muito é você, no contorno aqui mesmo da região da área dos olhos, pinçar essa região, pinça, fica segurando um pouquinho, uma média de 5, 8 segundos e solta. Se a pele voltar imediatamente, é uma pele que está preservada, hidratada. Se ela demorar de 1 a 2 segundos, é uma pele que já pode estar levemente desidratada. Mais que 3 segundos, ela também vai estar desidratada, desvitalizada. E mais que 4 segundos, é uma pele que está com uma pitose tissular. Então, a gente já tem uma flacidez de pele que pode ser um pouco mais acentuada. E a gente pensa assim que 5 segundos é rápido, né? Mas você observar a pele retornando com 5 segundos, você fala assim, nossa, parece que está demorando, né? Então, faça esse exame de palpação, toque na pele da paciente de você e sinta, tá? O Skin Up, que é um analisador de pele, ele não é 100% preciso, ele não tem uma comprovação, mas ele direciona, tá? Eu falo que é mais para agregar valor na hora que a gente está ali com o paciente, porque o paciente também gosta de ver o resultado assim, na hora, né? Aquele visual. Tipo, nossa, tava ruim ali a porcentagem que tá me mostrando de água e óleo que ele traz, porcentagem de hidratação, de oleosidade através da cor e também de uma carinha feliz ou triste. Aí ele observa, nossa, tava ruim assim, corzinha vermelha, porcentagem baixa, e agora depois da limpeza de pele a porcentagem já tá maior, a corzinha já tá verde, né, que já tá melhorando, então acho que foi bom. Na cabeça dos pacientes, acaba que funciona um pouco assim, tá? No sentido dele ver o resultado imediato. Tem o analisador de fototipo, que também facilita em relação a ver ali qual é o fototipo daquele paciente. É um aparelhinho que a gente coloca em contato. Depois, se vocês quiserem, eu envio a foto. Eu esqueci de colocar aqui para vocês. Coloca em contato na pele do paciente e ele dá ali, mostra qual que é a classificação do fototipo de acordo com a escala de Fitzpatrick, tá? Então, apesar de ter um passo a passo padrão, né, quando a gente conversa sobre limpeza de pele, fala, higienizar, esfoliar, emoliência, extração, a gente pode e a gente tem que atender a necessidade da pele do meu paciente, fazendo sair desse padrão, saindo do convencional, de uma forma com que a gente personalize e atenda a necessidade dessa pele. Então, trouxe aqui para vocês um dos maiores desafios quando se fala em limpeza de pele, que é a extração dos comedões, né? Então, essa linguagem clara que eu falei para vocês é o seguinte: o paciente está ali conversando. A gente fala comedões, às vezes, de uma forma até involuntária, né? Porque você está acostumado, às vezes, com um termo técnico, mas o paciente fala assim: nossa. A Rose falou tão bonito, mas eu não entendi nada do que ela falou. Por quê? A gente está usando tanto termo técnico que o paciente não entende. Então, converse de uma forma com que ele vai entender. Lembra de alinhar as expectativas? Então, fala sobre cravo, né? Sobre espinha. Mesmo que se você for utilizar um termo técnico durante a sua conversa com o paciente, explique o que é. Fala, olha, a extração dos comedões. Os comedões é um termo técnico, mas são os cravos que a gente conhece popularmente, que a gente chama, né? De uma linguagem clara, leve, para que você também gere uma conexão com esse paciente.
E um dos maiores desafios se torna essa extração. Tem gente que tem mais dificuldade na extração, seja ela manual ou até mesmo com a cureta, quando a gente vai realizar. Então, o segredo para uma boa emoliência e, consequentemente, para uma boa extração se baseia na preparação de pele. A forma com que eu preparo essa pele até chegar nessa etapa da extração e da emoliência vai depender muito de que eu utilizo, se eu entendi qual é a condição daquela pele, o que aquela pele está precisando, porque isso vai me ajudar na hora da extração. Então, a gente precisa lembrar que quanto mais hidratada a pele tiver, mais fácil vai ser a extração. Lembra que eu falei para vocês que a hidratação ela é um dos pontos mais importantes quando a gente fala em relação a tratamento facial ou corporal? Então, a gente precisa ter essa pele hidratada. Vou trazer para vocês algumas dicas do que a gente pode fazer para contribuir com essa hidratação, caso essa pele ela já esteja ali pronta para receber uma limpeza e está com um pouco ali desidratada, o que a gente pode fazer para melhorar e potencializar essa hidratação antes de chegar na etapa da extração. Sugestão de associação e personalização. Tudo certo por aí? Tô falando muito rápido? Qualquer coisa vocês podem me falando, tá? Primeira etapa, higienização ou demaquilar. Às vezes o paciente chega com a maquiagem, né, muito pesada, veio direto do serviço. O que eu gosto de fazer? A gente faz na clínica um cardzinho com algumas recomendações pré-limpeza de pele. Então, eu peço para a paciente, se possível, tá? Não que seja uma obrigação dela, higienizar 1 hora antes de chegar na clínica, porque a gente consegue observar os pontos dali de oleosidade, se tiver. A gente consegue já avaliar na lâmpada de Wood. Se a paciente estiver com a maquiagem muito pesada, até eu remover ali, conversar, avaliar na lâmpada de Wood, acaba que a gente demora um tempinho de tempo, mas não que isso seja um problema, tá bom? A outra recomendação, de pré-limpeza que eu envio, é informando a paciente que depois da limpeza de pele pode acontecer de ficar um pouquinho vermelhinha, né? E isso a gente fala que caso ela tenha algum evento especial nos próximos 15, naquela semana, o ideal é ela realizar a limpeza com 15 dias de antecedência. E que pode acontecer de dar uma leve descamação, né? E isso acontece, a gente vai falar na etapa de hidratação aqui também. Se essa pele estiver muito desidratada, ou dependendo da pressão que eu exerço ali sobre aquela pele na hora da extração, pode acontecer dessa pele descamar após limpeza de pele, tá? E a recomendação é que o paciente, ele continue com hidratação, que ele continue fazendo a rotina de cuidados, e outra pré-recomendação é que ele traga os produtos para que eu possa reajustar, orientar, entender como que ele está higienizando, quantas vezes ele usa aquele produto, porque a gente pode fazer uma orientação no sentido de reajustar essa rotina, ou às vezes de incluir um produto na rotina, se eu faço até mesmo venda de produtos home care ali no meu espaço, para que o paciente ele saia dali com todas as informações. Então, essa higienização, eu posso utilizar o quê? Leites, loções, géis, emulsões de limpeza, sabonete líquido ou cremoso, que respeite a adequação frequente em relação à oleosidade ou à desidratação daquela pele. Lê, aqui você falou que a gente pode personalizar se eu estou começando na etapa da máscara? Pode. Aqui eu trouxe para vocês como sugestões, tá? Pode ser que no início eu comece com um kitzinho, que um sabonete vai atender a todos os tipos de pele, tá? Tudo bem nesse momento também, tá bom? Esfoliação, a gente pode entrar com uma esfoliação física, química, enzimática. Às vezes, se a paciente realizou uma esfoliação em casa naquela semana, um dia antes, pode ser que não tenha necessidade de esfoliar novamente naquele dia que ela foi ali, por conta da esfoliação estar sendo muito frequente, eu vou afinar mais o meu extrato córneo e deixar essa pele mais sensibilizada. E aí eu entro com uma tonificação ou não. Isso eu falo que é muito de profissional, porque eu tonifico, tem gente que tonifica no início e no final, tem gente que tonifica só no final, tem gente que tonifica umas 3 vezes. Eu entro com a tonificação com o objetivo de controlar o meu pH, né? Então, eu, Letícia, gosto de tonificar na minha limpeza de pele no final, porque aí eu tô ali descompensando aquele pH e controlo tudo no final. Mas se eu tonificar agora tá errado, Lê,
Não tá errado, tá? A gente precisa lembrar que o tônico, ele tem nome e sobrenome. Então, qual tipo de tônico que eu vou utilizar? É um tônico astringente, calmante, hidratante, remineralizante? Qual é a minha intenção ao tonificar? No caso da esfoliação física, aquelas que têm os granulozinhos, né? Os produtos que a gente compra que tem aqueles grânulos. O que é o ideal? Nesse tipo de esfoliação, a gente precisa entender qual é o tipo de pele, se for uma pele muito sensível, uma pele acneica, né, que está com muitas inflamações, às vezes não é ideal fazer aquela esfoliação com os grânulos. Se for uma pele hipercretinizada, uma pele com oleosidade excessiva, uma pele acneica, já é legal eu fazer uma esfoliação química, tá? A enzimática, ela entra também na pele hipercretinizada, mas também atende aquelas peles que são sensíveis, porque eu faço uma esfoliação sem agredir. Então, a gente pode, já até respondendo uma das perguntinhas aqui, se pode ser usado em qualquer tipo de pele, tá? Eu gosto muito da esfoliação enzimática. A argila também seria interessante para usar. Bruna, a gente fala sobre, vou falar sobre a argila aqui na etapa das máscaras, mas adoro associar argiloterapia. Inclusive, estou com uma da Dermari, a amarela, ótima, ótima, ótima. Então, depois da esfoliação, já atendendo a necessidade da pele aqui, né? A gente vai para a etapa de emoliência. Então, eu posso usar uma máscara para hidratar, oxigenar essa pele. Então, uma máscara de hidratação, que supostamente eu usaria só na etapa da máscara depois da extração, eu posso utilizar aqui com o intuito de hidratar, aumentar a hidratação dessa pele e facilitar na hora da extração. Aí eu deixo agindo ali uns 10 minutinhos, removo essa máscara e venho com emoliente em creme e posso associar com emoliente líquido também, umedecido ali na máscara, umedecendo a máscara desidratada com ele. Posso também associar o vapor de ozônio e máscara térmica. E hoje, se for, Lê, tô começando, eu não indicaria, às vezes, fazer um investimento na máscara térmica se você não consegue fazer no vapor. A gente consegue tranquilamente fazer uma limpeza de pele sem o uso de equipamentos, tá? A intenção é entender a necessidade da pele, utilizar os produtos que são indicados naquele momento para que a gente facilite a extração, deixe o tempo ali agindo. Então, na etapa da emoliência, não tem vapor e nem máscara, passo o creme emoliente, máscara desidratada com emoliente líquido e posso ir borrifando no decorrer dos minutos que estão agindo ali de 10 minutinhos, um fluido hidratante, que inclusive a Dermari tem um muito bom. Acho que eu coloquei uma fotinha dele aqui para vocês. E desligar o ar-condicionado, porque isso também vai interferir na emoliência de vocês, tá? Então, aqui, ó, fazer hidratação, pontos importantes que eu coloquei para vocês. Fazer hidratação e nutrição, às vezes, uma semana antes da limpeza de pele. Reparação de barreira, que aí eu vou deixar para a Amanda comentar na próxima palestra. Usar máscara hidratante antes de passar o creme emoliente nas peles que estão desidratadas. Então, a gente passa a máscara hidratante, passa a máscara hidratante, deixa agir em média de 10 minutinhos, depois remove e vem com o creme emoliente. Posso associar o emoliente líquido com o emoliente em creme, lembrando que a trieta, né, ela é contraindicada para gestantes e naquelas peles que são mais sensibilizadas é ideal a gente evitar, tá bom? Umedecer a máscara desidratada com emoliente líquido ou fluido hidratante. Coloquei aqui para vocês o Hidrafusion, que é um fluido hidratante extremamente versátil para vocês terem no consultório de vocês, que vocês podem associar. Eu adoro ter no consultório produtos que a gente pode associar em outros protocolos, né? E não fixar, não, esse aqui eu posso usar só na limpeza ou só no tratamento de flacidez. Por quê? Esse daqui a gente consegue associar no capilar, no facial e no corporal. Então, se você atua em outras áreas sem ser o facial, a gente pode associar. E no facial, não somente na limpeza, eu posso associar num protocolo de rejuvenescimento, de clareamento, pré-peeling, pós-peeling, porque a hidratação ela é extremamente importante e esse produtinho ele é muito versátil para se ter. Tá? A outra dica que é associar o vapor de ozônio na média de 10 minutinhos
e a esfoliação química ou enzimática nas peles hiperkeratinizadas. Então, geralmente, a esfoliação química, ela vem acrescida em algumas formulações, como em sabonetes, né, também que tem uma porcentagem de 10% de ácido glicólico. Então, a esfoliação química, a gente tem os ácidos mais conhecidos, ácido salicílico, glicólico, acrescido nas formulações, a fim de promover essa esfoliação, tá? A enzimática, ela vem com enzimas proteolíticas, né, na qual a gente pode utilizar em peles sensíveis, pode utilizar numa pele hiperkeratinizada também, além de promover uma esfoliação, renovação celular, a gente consegue trazer viço, luminosidade para a pele também. Posso agregar valor com a esfoliação e hidratação labial também, tá? Isso é um mimo que a gente dá para o paciente, a fim de cuidar, tá cuidando ali do rosto, até na hora de fazer a higienização. Vou fazer a higienização faz completa do pescoço do paciente também, né? Senão ele vai embora daqui para baixo com maquiagem e daqui para cá tudo limpinho que a gente fez a higienização. Então, cuida dos lábios ali, que está envolvido nessa parte que você está cuidando também na hora da limpeza. E avalie de uma forma minuciosa a contraindicação relativa com aquelas peles que têm rosácea, melasma, dermatite, dermografismo. Por quê? No caso da rosácea, é uma inflamação que a gente tem na pele, que tem telangiectasias. Então, se a pele está inflamadinha e tudo que é quente pode piorar no sentido de promover uma vasodilatação, no sentido da rosácea, às vezes não seria ideal eu utilizar um vapor. Não é que vai ser uma contraindicação absoluta, mas se eu puder evitar, que ótimo. Da mesma forma do vapor, que é polêmico em relação às peles que têm melasma, né? O que eu costumo falar? A gente pode evitar? Que bom, vamos evitar. Mas não quer dizer que se eu utilizar aquele vapor de ozônio na pele do meu paciente na hora da limpeza de pele por 5 minutos, não quer dizer que vai ser o fator desencadeante de todos os hábitos que ela faz durante o mês tem 30, durante os 29 dias ali fora da clínica, né? Não quer dizer que esses outros fatores que não vai trazer, às vezes, o escurecimento, piorar a inflamação da pele, piorar esse melasma, comparado aos 5 minutos que ela ficou ali exposta ao vapor de ozônio, tá? Mas se a gente puder evitar, que bom, tá bom? As peles sensíveis com dermatite, às vezes a gente precisa entrar com aquelas sessões antes, ou até mesmo caso a paciente está com uma dermatite descompensada, é ideal a gente falar, olha, orienta esse paciente a retornar depois de uma semana, se ele não puder fazer uma sessão ali com você para melhorar essa inflamação, porque melhor ter o respaldo de trabalhar em uma pele com segurança, porque a gente trabalha com saúde, né, também, estética ela é saúde, do que você ter qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de reação. Uma pele sensível, ela fica muito mais susceptível a esses tipos de reações alérgicas também, tá? O dermografismo, então, geralmente, a gente consegue observar paciente que tem dermografismo e, às vezes, é uma perguntinha que, às vezes, eu nem tinha na ficha, tá? Mas agora eu já coloquei, por quê? Fica levantando alguns vergões, parecendo um arranhão. Então, onde você passa, tem atrito na pele, levanta um vergãozinho, geralmente coça, fica vermelhinho e acaba incomodando ali o paciente. O paciente tem mania de ficar colocando a mão. Então, uma outra dica é higienize a pele do seu paciente, a mão do seu paciente com álcool, ou coloque uma luva, né? Mas o ideal, senão o custo também fica mais alto, borrifa álcool ali na mão do seu paciente, a fim de que, se ele for tocar na pele, a mão já está higienizada. Em relação à extração e pós-extração, o que a gente pode extrair e o que não, né? O que a gente não extrai na limpeza de pele seria as pápulas, que são aquelas espinhas que a gente tem costume de falar espinha interna, né, que é doloridinha. A gente faz drenagem das pústulas, remove ali, faz a extração dos comedões abertos e fechados, faz a extração dos milhos com o auxílio da agulhinha 30G, tá? E a extração, ela pode ser realizada tanto de forma manual quanto com a cureta, e no caso do milho, com o auxílio da agulhinha. No caso da extração manual, eu realizo a minha extração praticamente 100% manual. É muito raro utilizar a cureta. Eu gosto bastante da manual, acho que deixa a pele menos vermelhinha, marcadinha, mas realizando também de uma forma muito correta, com a cureta, a gente consegue deixar a pele de uma forma íntegra, tá? Mas não descartem em relação à limpeza de pele acabar agredindo um pouco ali
a pele, tá bom? E quando a gente vai realizar essa extração, tem gente que tem mais facilidade com o indicador. Então, na extração manual, uma dica para vocês, a gente faz encontro de lateral do dedo com lateral. Não é encontro de unha com unha, tá? Porque se eu faço encontro de unha com unha, eu vou acabar machucando essa pele. E quando eu for fazer a extração, ao invés de ficar apertando para baixo ali para tentar, levanta esse tecido, tá? Levanta o tecido para facilitar. Porque se você apertar mais para baixo, o paciente vai se sentindo agoniado ali na maca também, e você vai tendo mais dificuldade de realizar a extração. E aqui eu posso associar solução pós-extração, alta frequência, fototerapia, né? Ou a fotobiomodulação, laser e LED de baixa intensidade, o sérum fotoativado, que a gente pode utilizar para potencializar ali a ação dele com a fototerapia. E depois dessa extração, a gente entra com a ativação, a fim de acalmar, cicatrizar, junto com essas eletroterapias, ou sem, caso o paciente tenha alguma contraindicação, utilizando as máscaras. Então, a gente tem as máscaras secativas, hidratantes, calmantes, revitalizantes, as argilas, agora eu não lembro quem falou sobre as argilas, tá? As máscaras secativas, e nesse tempo que a máscara está agindo, a gente pode realizar uma massagem ali, ou no rosto do paciente, no couro cabeludo, nas mãos, utilizar também alguns acessórios que a gente tem para contribuir para que esse momento seja relaxante depois da extração, que é um pouquinho dolorida, né? Para alguns pacientes se torna um incômodo muito grande e até mesmo traumático, mas isso depende muito da sensibilidade mesmo do paciente, a forma com que a gente preparou essa pele para facilitar a extração, porque, consequentemente, quanto mais fácil for, menos pressão a gente coloca, né? O paciente, ele sente menos incômodo. E depois dessa remoção da máscara que eu deixo agindo ali de 10 minutinhos a 15, que inclusive eu posso fazer uma técnica multimask, que é atender a necessidade dessa pele, fazer a associação de uma máscara, por exemplo, tem uma pele mista, que é uma oleosidade na zona T e nas extremidades uma pele ali mais desidratada. Eu posso utilizar uma máscara para controlar uma oleosidade, uma argila verde na zona T e nas extremidades uma máscara hidratante, utilizar de 2, 3 até 4 tipos de máscara numa pele, a gente chama de técnica multimask e pode ser realizado, fica até de uma forma instagramável, né? Então não passe essa máscara como se fosse sujando a pele do seu paciente, passa de uma forma que fica uniforme, até porque o paciente tem hoje mania sempre de estar com o celular, querer tirar uma foto, ou vem por conta de uma pessoa que postou a máscara, fulano postou uma foto com a máscara azul, aí ele chega procurando pela máscara azul, né? Então a gente explica também em relação às cores, em relação ao objetivo de cada uma, que na verdade a gente não escolhe pelas cores, e sim pelos ativos que cada uma tem e que atenda a necessidade daquela pele. E depois dessa realização da máscara, que inclusive as argilas a gente não deixa secar, porque ela perde a troca nutricional com a pele, então a gente precisa manter essa argila ali umedecida, né? Então, posso passar uma camadinha mais grossa, posso colocar uma gaze ou uma máscara desidratada umedecida ali por cima para manter, para não deixar ela secar, tá? E a gente vem finalizando, seja com algum sérum de hidratação, um sérum com vitamina C, um sérum antioxidante, para depois vir com um protetor solar, tá? E aí a gente finaliza geralmente não só com o protetor, mas eu posso incluir e agregar valor com outros sérums. E entender sobre os ativos. Eu falo que não, a gente não é obrigado a entender e saber de todos os ativos existentes na estética, porque são demais, né? Mas a gente entendendo sobre aquele produto que a gente compra é muito mais fácil em relação à personalização e entender aonde que eu posso associar ele ou não, em quais protocolos eu posso colocar ou não. Porque às vezes eu compro um kit de limpeza de pele, mas o sabonete eu posso associar em outros protocolos. Se eu compro o kit e tem um esfoliante, eu também posso associar, às vezes, em outros protocolos, e não somente ficar fixado em usar eles na limpeza de pele em si, tá bom? Coloquei aqui para vocês algumas dicas gerais. Primeiro, identificar a queixa principal do paciente, né? A causa, Por exemplo, o paciente se queixou da oleosidade. Lembra que eu falei que qual que é a causa, né, dessa queixa? Então, a gente busca identificar a causa até para orientar o paciente,
Porque se for o intestino do meu paciente não funciona regular. Geralmente, quem tem um intestino que não funciona regular tende a ter uma pele mais oleosa. E aí eu preciso saber, então, será que esse paciente ele se alimenta bem, ingere bastante água? Porque isso também pode contribuir para melhorar em relação ao intestino e, consequentemente, pele, tá? Entender que não é possível resolver alguns casos em uma sessão, então tem gente que se sente frustrado por não conseguir fazer a extração, né, dos comedões em uma sessão só, mas entenda que realmente algumas peles a gente não vai conseguir, tá? Porque tem demais, tem paciente que nunca fez uma limpeza, às vezes aquela pele ela realmente não estava preparada para receber uma limpeza, então a gente tem que explicar para o paciente, informar, colocar isso na ficha de anamnese por escrito, que foi indicado ele realizar uma outra sessão com intervalo menor, para que ele possa retornar e fazendo o acompanhamento. De acordo com o que ele vai fazendo regularmente, a gente consegue manter o resultado da limpeza por um tempo maior, controlar o aparecimento desses comedões também. Explicar para o paciente, quanto mais a gente explica para ele, menor será a chance dele decepcionar, né? Então, foi sobre o que a gente falou em relação às expectativas. Identifique o porquê e como o paciente ele chegou até você, como ele te achou, o porquê dele ter te procurado, que linka muito em relação às queixas, mas também como ele te achou em relação a você nichar por onde que os seus pacientes estão? Ah, foi indicação? Está sendo mais indicação boca a boca? Não, está sendo mais por rede social. Até para você ter algumas estratégias melhores em relação à captação de paciente, tá? Menos é mais. Então, dominar melhor os serviços que você oferece do que investir em muitos, principalmente aqueles que são da moda. Então, às vezes a gente quer entrar no de acompanhar tudo que traz de evolução, mas não necessariamente que às vezes aquilo pode te agregar de uma forma positiva, tá? Às vezes a gente consegue indicar para o paciente oferecer um resultado com um básico bem feito, com aquilo que a gente domina, com os serviços que a gente tem. Tenha produtos com você ou estabeleça parcerias com empresas. Se você vende, então, produtos home care, ou se deseja comprar para vender para os seus pacientes, a gente compra com valor de preço de profissional e repassa de valor de cliente final, né? Então, tem produtos que a gente pode oferecer, inclusive tem alguns da Dermari. Seja convincente, você é o profissional. Então, não é o que o paciente ele chega ali falando assim: olha, eu quero fazer uma limpeza de pele com peeling de diamante, mas às vezes aquela pele não tem nenhuma indicação para peeling de diamante, então se posicione, explique o porquê não vai ser realizado com a limpeza de pele. Na verdade, é você que tem que saber o que realizar e não o paciente que chega escolhendo o que ele quer, tá? Porque muitas das vezes o que ele quer não é o que a pele dele precisa. Tô vendo aqui que vocês estão me perguntando em relação ao material, né? Eu vou enviar para as meninas e aí eu acredito que de alguma forma elas consigam disponibilizar para vocês. Ou se vocês quiserem, pode me chamar no Instagram ou no Instagram que eu mando para vocês, tá bom? Ofereça mais que o previsto, então surpreenda o seu paciente, deixe boas lembranças no atendimento. Por mais que a gente tenha ali a limpeza de pele com limpeza de pele dói, né? Que muita gente comenta. Então, o que eu posso fazer para surpreender esse paciente, deixar boas lembranças, a fim de que ele não saia dali traumatizado ou lembrando somente da dor, tá? Investigue o histórico e as condições de saúde do seu paciente, que linka muito sobre a avaliação que a gente falou. Limpeza de pele, ela não é uma regra, tá? Então, personalize. Tenha relacionamento com o seu paciente pós-procedimento, pós-atendimento. Então, o seu atendimento, ele não finaliza ali quando você terminou a limpeza de pele. Na verdade, ele começa para você entender como a pele dele está após o procedimento. Se necessário, igual que a última, dê suporte para o seu paciente, até mesmo se tiver algum tipo de intercorrência. Então, reconhecendo as individualidades da pele de cada cliente, contribui para que os objetivos principais e clínicos da limpeza, eles sejam alcançados. Coloquei alguns resultados para vocês, esse segundinho aqui foi até o que eu comentei em relação à acne. Em uma pele madura, a gente consegue melhorar o viço da pele, a hidratação, diminuir aquelas linhas finas que estão mais aparentes, de uma forma o quê? Personalizada, atendendo a necessidade da pele.
Coloquei aqui, e uma dica, tire foto do rosto das pacientes de vocês na limpeza de pele, um rosto todo. Por quê? Porque às vezes a gente tira somente da onde tem os cravinhos, né? Mas a gente consegue oferecer benefícios na pele no geral. Então, se a paciente vê uma foto, não que ela vai perguntar se você fez uma limpeza de pele, na verdade, ela quer saber qual o tratamento, o protocolo que você realizou, porque a gente consegue promover um equilíbrio na pele no geral, uma uniformização geral, né? Trazer outros benefícios além da extração. Então, tire fotos do rosto todo também da paciente de vocês, mas vocês podem tirar de regiões que tem mais cravinhos ali, aonde vai ser o seu ponto-alvo, às vezes, e primordial na limpeza de pele para extração, e ter ali o resultado do nosso objetivo principal também. Então, em resumo sobre a limpeza de pele, todo mundo fala, todo mundo faz limpeza de pele, o mercado está saturado. Mas, na verdade, não há mercado saturado para quem se posiciona e para quem comunica, proporcionando uma experiência de marca. Então, a limpeza de pele, ela tem um ponto que a gente fala que é um ponto de fosso, que é o ponto ruim, que é onde o paciente sente dor na hora da extração. Então, sempre depois de um fosso, o ideal é a gente ter um pico, que é uma coisa boa. Então, depois da extração, proporcione um ambiente agradável, proporcione uma música relaxante que o seu paciente goste, faça uma massagem também, faça a esfoliação e a hidratação labial, porque depois da extração, você proporcionando esses momentos de pico, ele vai sair dali com uma lembrança boa. Nossa, eu relaxei no final da limpeza, e o que menos ele vai lembrar é da dor. E, consequentemente, né? Isso vai gerar para a gente uma rentabilidade, porque a gente gerou valor, a gente gerou credibilidade, autoridade, não somente proporcionando essa experiência pós o fosso, mas também sentando ali com o paciente no início da sessão, conversando, ouvindo o meu paciente, que muitas vezes muitos profissionais não fazem. Chegou, deita ali na maca, é aquele procedimento rápido, né? Deitou, levantou, vai embora, e não tem essa conexão e relacionamento com o paciente. Então, não tem uma regra, tá? Não tem um padrão. É sobre sair do convencional em todos os pontos. Letícia, mas eu estou atendendo na minha casa, eu comecei agora. Não importa onde você atende, a gente consegue entregar o nosso valor independente de onde você esteja, tá? Não é protocolos caros, não é ter o melhor aparelho, não é ter vários aparelhos que vai trazer e fazer da sua clínica uma clínica de sucesso, tá? O sucesso ele vai estar na forma que você vai avaliar o seu paciente, ter um raciocínio clínico, proporcionar uma experiência de marca, alinhar as expectativas e o quê? Entregar resultados. Então, deixo aqui para vocês, finalizando sobre a limpeza de pele, faça o que você pode com o que você tem no lugar onde você está. Porque até mesmo se a gente não consegue comprar vários produtos, a gente consegue entender a necessidade de cada pele, orientando, entregando as recomendações para o meu paciente com o que eu tenho. Eu não consigo fazer impressão das recomendações. Escreva. Eu não tenho como uma sacola personalizada para entregar um home care. Escreva um recadinho, coloca numa sacola sem ser personalizada, mas coloque um pouquinho de você. O maior diferencial de todos, em qualquer lugar que você esteja, com o que você tem, o maior diferencial é ser você. Então, seja você, coloque a sua essência onde você esteja, para que o seu paciente ele consiga se conectar com todos os pontos de interação do seu espaço e principalmente com você. Porque com isso a gente gera muito mais conexão e o paciente ele se sente mais aberto a trazer feedbacks que podem com certeza agregar de uma forma muito positiva no nosso relacionamento, no nosso crescimento profissional e pessoal, tá? Vou responder as dúvidas de vocês aqui. Espero de coração que vocês tenham gostado e vou dar uma olhadinha aqui no chat. Eu tirei, né? Mas o meu Instagram é Letícia Regina Estética. No que eu puder contribuir, somar, ajudar de alguma forma, eu me coloco à disposição. Adoro conversar, trocar experiências, conversar sobre casos clínicos, ou que seja alguma experiência ali de atendimento, que seja alguma experiência que a gente queira proporcionar para o nosso paciente. Tem um aulão de experiência focado em limpeza de pele que está disponível lá no meu Instagram, então no que eu puder contribuir, somar de alguma forma, me coloco à disposição e contem comigo, tá? Vou olhar aqui o chat agora para a gente ver um pouquinho aqui que eu tenho que responder. Que eu tenho
pouquíssimo tempo, né? Acho que a Jéssica tá aqui, pode me falar. Podemos extrair milho em criança em relação à idade, tá? Assim, que não tem uma regra em relação à idade, até porque algumas peles, elas vão te mostrar a real necessidade de estar fazendo uma limpeza, não. O que é muito comum de acontecer é que ali na média de 11, 12, 13 anos, pode ser que já tenha procura de pacientes nessa idade para realizar a limpeza de pele. Porque aí começa ali a fase de puberdade, né? Essa fase de transição, questão hormonal, e que a gente pode realizar. O que eu indico para vocês nessa fase, independente de qualquer outra também, vai realizar a extração do milho com a agulhinha, informe o seu paciente, né, que você vai usar uma agulhinha, até para que ele não puxe o rosto de uma vez e se assustar, ou se ele vê a agulha acabar assustando, e tampe se você preferir, né, você pode tampar o olho do seu paciente, ou com aqueles óculos que a gente utiliza no LED, no laser de baixa intensidade ou com algodãozinho. Inclusive, no vapor de ozônio, a gente também precisa proteger caso o paciente esteja com lente de contato, tá? Ficaria aqui conversando sobre limpeza de pele a tarde inteira, se possível, que tem muitos detalhes que a gente pode conversar, inclusive das recomendações que a gente pode, como é que fala? Informar para o paciente. Mas vocês me chamam que a gente continua compartilhando sobre isso, tá? Deixa eu ver alguma outra aqui. Lê, quando usamos máscara de argila, por exemplo, você pode reaplicar outra máscara hidratante ou prefere um sérum para finalizar? Depende muito da pele e do raciocínio que você vai ter. Às vezes a argila já também vai dar uma hidratada e não necessariamente que você vai utilizar uma outra máscara ali de hidratação. Aí você pode finalizar só com o sérum mesmo, tá? Até por conta do tempo de ação. Aí você tem que pensar em relação ao seu tempo que você vai realizar o procedimento. Geralmente uma média de 1h30 a 2 horas. Tem gente que faz até em 1 hora. Eu reservo uma média de 1h30 até 2 horas para uma limpeza de pele por conta dessa conversa, né? Eu não gosto de realizar nada com pressa, então eu gosto de trocar muito com o paciente a informação e realizar de uma forma muito tranquila. Então, dependendo da pele, vai ter necessidade de você passar argila e depois remover e passar uma máscara hidratante, porque dependendo da argila, ela já traz ativos, parece que eu falei errado. Ela já traz ativos que são hidratantes, e aí você pode só finalizar com o sérum mesmo, tá? Ó, a Gabi falou assim: faço uso da máscara desidratada enquanto a paciente fica no vapor de ozônio, mas sinto que seca muito rápido e sinto que não acaba ajudando na emoliência. Você pode utilizar tanto a máscara desidratada quanto o algodão. Se a pele dela estiver muito desidratada, provavelmente a pele assim suga mesmo, sabe? Esse produtinho que tá ali na máscara. Observe em relação ao ar-condicionado se não tiver ligado. Se tiver ligado, na verdade, porque pode influenciar também de deixar essa máscara ali menos umedecida. E você pode ir borrifando, observou que a pele ele tá absorvendo, né? Você pode ir borrifando um fluidinho hidratante, cuidado com a região da área dos olhos, por cima da máscara desidratada mesmo. A Gabi falou que uma colega sugeriu usar algodão, mas sinto que gasta muito em algodão. Gabi, pode ser Aí você pode. Tem várias vertentes, né? Tanto dessa questão do ambiente, se às vezes estiver com ar-condicionado, tanto em relação à pele dela estiver desidratada, ou você também pode estar umedecendo a máscara desidratada pouco. E aí você pode umedecer ela um pouquinho mais, deixa ela bem umectada mesmo, tá bom? Ai, que bom que vocês gostaram, estão lendo aqui, que bom, fico muito feliz, muito mesmo. Em relação aos pincéis, tem pincéis que podem ir na autoclave, tá? Se não, eu faço indicação de vocês usarem os descartáveis mesmo, aquelas espátulazinhas de madeira. E também tem... O que eu ia falar? Do coletor de material pérfuro cortante, né? Mesmo se você não trabalha com injetáveis, o ideal é ter aquele coletorzinho, que é o Descarpac, sabe? Aquela caixinha amarela, por conta da agulhinha que a gente utiliza na extração do milho, a agulhinha 30G. Deixa eu ver aqui outra perguntinha para a gente finalizar. Algumas clientes percebem que na hora da emoliência a máscara seca. O que eu faço? Paty, eu acho que é essa mesma questão que eu falei da máscara desidratada que a Gabi comentou.
É isso? Respondeu a sua dúvida? A Andresa Souza perguntou: dica da extração no nariz, alguma dica de manuseio? Dei a dica para vocês, vou fazer mais próximo da câmera, tá? Ó, lateral com lateral, tenta levantar. Nossa, mas tô bonita nessa câmera. Tenta levantar aqui o tecido ao invés de afundar. Se você ficar apertando assim para baixo, você vai ter mais dificuldade. Então, tenta levantar aqui para facilitar a extração, lateral com lateral. Tenta com o indicador, mas caso você sinta dificuldade, tem gente que faz com o polegar. Eu sinto dificuldade com o polegar, prefiro com o indicador, tá? Em relação ao que a gente envolve no dedo para fazer a extração, algumas pessoas utilizam algodão, umedecido um pouquinho, faz tipo um envelope. Outras utilizam máscara desidratada, parecendo aquele lencinho umedecido. E tem um paninho que a gente compra, até em supermercado vocês acham, que ele, no caso, ele vende como uso de que você pode reutilizar, mas não, a gente não vai reutilizar, tá? Que fique muito claro. Mas a gente pode cortar, que é uma toalhinha. Você colocar toalhinha para manicure, que as manicures também utilizam. É tipo um paninho, mas ele é bem fofinho que a gente pode utilizar na hora da extração, tá? No caso, para umedecer a máscara, a gente pode usar água hidratante com isso, uma base de aloe vera, pode ser? Pode ser. Aquele fluidinho hidratante, o Hidrafusion da Dermari, vocês podem utilizar. Inclusive, utilizar não somente na etapa da emoliência, vocês podem utilizar para finalizar também, tá? Em protocolos de hidratação, em todos os protocolos podem associar, porque a intenção é dele ser realmente uma proposta versátil e hidratante, tá? A Ilha falou em relação à necessidade de desligar o ar, porque às vezes pode tanto influenciar se a paciente estiver com vapor de ozônio, de ficar ventilando ali e tirar o vapor de ozônio, o vaporzinho do ozônio do rosto da paciente, tanto de não deixar a pele do paciente tão umectada, porque também ele pode deixar tanto essa pele desidratada e não facilitar na hora da extração, tá? E aí acaba que a máscara desidratada fica igual as meninas estão comentando aqui, que fica bem seca, vai tirando a umidade, tá bom? Da pele, da máscara desidratada também. Eu pulei uma aqui sem ver, ó. Limpeza de pele com vacoterapia funciona? Tem gente que utiliza, mas em relação à extração, principalmente aos comedões fechados, ele não vai realizar a extração, tá? Eu costumo dizer que a extração boa mesmo é aquela realizada de forma manual, com a cureta, na qual você aperta ali para sair mesmo. A gente pode ter alguns benefícios com vacoterapia, mas em relação à extração, eu, Letícia, particularmente, não realizo, tá? A Fer falou toalhinha desidratada, pode ser, o tecido é o mesmo. Isso, foi esse que eu tinha falado mesmo. Toalha reutilizável. É isso. Até para não atrasar a próxima palestrante, e que inclusive acho que ela vai comentar com vocês sobre aquele ponto que a gente conversou no início da palestra. Gostaria muito de agradecer pela presença de vocês, me coloco à disposição mais uma vez, tá? Muito obrigada pela companhia nessa manhã. Qualquer coisa estou à disposição, sintam-se abraçadas, levem com vocês aquele recadinho que eu deixei no final e muito obrigada mesmo. Obrigada, Dermari, também pelo convite. E é isso. Um super beijo para vocês, até uma próxima oportunidade e um ótimo dia com muitas palestras aí. E como diz a Jéssica, vocês estão com papel e caneta na mão para ir anotando, porque é muita informação no decorrer do dia.